Muito bem. Boa tarde para todos e todas. Sejam bem-vindos novamente, né, à Fisiopatologia 2. Né, antes da gente começar a aula propriamente dita, da patologia do colo uterino, só para lembrar que, teoricamente, a gente tinha que ter tido essa aula lá no final de dezembro, antes da gente entrar de férias, né? Mas acabou que eu tive problemas e acabei tendo que transferir essa aula para agora. Eu fiz modificações no cronograma da disciplina, né? Esse cronograma novo já foi postado aqui no Canvas e eu também já enviei ele para Maria Clara. E acredito que ela também tenha divulgado para vocês, tá? Fiquem espertos, porque mudaram datas de avaliações, né? Mudaram datas das aulas práticas, tá? Então, fiquem atentos, não quero ninguém depois dizendo que eu não avisei, combinado? Maria Clara tá aí? Maria Clara. Maria Clara não tá aí, mas Júlia tá aí, né? Júlia ainda é representante também, Julinha? Muito bem, assim que eu gosto. Quando uma não tá, a outra assume, né? Então vamos embora. Então, só para a gente não esquecer, a gente não está hoje inaugurando o nosso segundo módulo, não, porque lá em dezembro, lá no final de dezembro, numa quinta-feira de manhã, eu dei aula de patologia da pele, né, de dermatopatologia, e a gente falou de câncer de pele, não foi? Então não se esqueçam, essa matéria de pele, ela é desse segundo módulo, tá? Então ela começou lá atrás, não esquece disso não. Resgata aquela aula lá de pele, porque ela vai ser cobrada na próxima prova. Junto com o quê? Junto com a patologia do sistema genital feminino, que a gente está começando agora, e também com a patologia mamária. Tá? A maior parte desse segundo módulo é a patologia do sistema genital feminino. Tá bom? A gente vai ter duas aulas de patologia do útero, tá? Uma aula de patologia do ovário e uma aula de patologia das tubas uterinas, e também vamos comentar rapidamente sobre patologia da placenta, tá bom? Não dá muito tempo de falar de patologia da vagina e da vulva, né, para a gente não esquecer que no sistema genital feminino também tem a vagina, também tem a vulva, mas não dá tempo da gente falar porque a gente tem um tempo mais curto, né? Hoje, na aula de hoje, a gente vai começar falando de patologia do colo uterino, tá? Algumas das doenças que a gente vai ver aqui no colo uterino também podem acometer a vagina e a vulva, tá? Mas nós estamos focados hoje em falar de câncer do colo uterino e das doenças, né, que precedem, as lesões que precedem esse câncer do colo uterino, tá certo? Então vamos começando, sem mais delongas, né? Aqui mostrando a genitália externa para vocês, né? A vagina, que é contínua com o colo uterino, que é contínuo com a cavidade uterina, as tubas uterinas e os ovários. Tá? Nós vamos começar falando de patologia do colo uterino. Aqui, a peça cirúrgica, né, que faz paralelo com esse desenho esquemático. Tá aqui, ó, parte da porção final aqui da vagina, que é contínua com o colo uterino. Aqui, ó, a gente tem o orifício externo desse colo uterino, que seria essa região aqui, ó, tá? E entrando dentro desse orifício externo, a gente passa no canal endocervical até chegar aqui na cavidade uterina, tá? Aqui a gente está vendo o corpo do útero, a parte externa revestida por serosa, tá? Essa porção aqui do colo uterino, ela não tem serosa, ela tem adventícia, porque essa parte ela está fixa nas estruturas da pelve, enquanto que a parte do corpo uterino ela é móvel, tá? Ela tem uma certa movimentação, tá? Pode ir para frente, pode ir para trás, tá bom? Aqui a gente tem as tubas uterinas terminando na porção das fímbrias, a gente está vendo as fímbrias aqui bem bonitinhas, tá? E os ovários aqui nessa posição. Legal?
Bom, colocando aqui a genitália externa, né, para vocês relembrarem algumas características anatômicas da genitália externa, tá? Eu chamo a atenção de vocês que uma coisa é vagina, outra coisa é a vulva, tá? Não pode confundir uma coisa com a outra. O que a gente está vendo pelo lado de fora é a vulva. O máximo da vagina que a gente está vendo aqui, ó, é o introito da vagina. Tá legal? Mas isso que está aqui de fora não é vagina, é vulva, tá? Com os grandes lábios aqui, ok? Os pequenos lábios, aqui a uretra e aqui o famoso clitóris, né? É importante a gente reconhecer a anatomia feminina da mesma maneira que a gente conhece a anatomia masculina, né? Enfim, vamos aí saber reconhecer as estruturas e para que elas servem, tá? E aqui o ânus, né, numa visão aqui posterior. Legal? Aqui, turma, só para não dizer que eu não falei nada sobre patologia da vulva, estou demonstrando uma patologia muito comum na vulva, tá? Principalmente na mulher mais jovem, que é a inflamação da glândula de Bartholin. A glândula de Bartholin, né, tem várias, elas se inserem aqui entre o lábio menor e o lábio maior, tá? E são glândulas mucosas, tá? Cuja secreção vai lubrificar essa dobra de pele e mucosa que são os lábios, tá? Essa inflamação da glândula, que é chamada bartolinite, ela geralmente tem uma origem infecciosa, uma infecção bacteriana que se instala na glândula, gerando um acúmulo muito grande de material purulento, formando um abscesso, tá? Isso na mulher gera bastante desconforto, gera dor, tá? Pode dificultar até a deambulação da mulher, porque na hora que ela está deambulando, essas estruturas vão atritar contra a glândula inflamada e ela vai realmente sentir muita dor, tá? O tratamento é a drenagem desse abscesso, tá vendo aqui o pus escorrendo, a partir da pequena punção que foi feita aqui no procedimento cirúrgico, além do uso de antibióticos, já que a origem é bacteriana. Conheciam essa doença? Bartolinite? Bom, o epitélio da vagina é um epitélio plano estratificado não cornificado, ou seja, um epitélio escamoso, assim como é o epitélio do esôfago, assim como é o epitélio da gengiva, né, o epitélio do ânus, tá? Tem toda a mesma conformação. Na verdade, ele começa já a ser este epitélio aqui nos lábios menores, tá bom? E entra para dentro da vagina o mesmo tipo de epitélio. Tá bom? É um epitélio especializado em resistir ao atrito, tá? As situações em que eu vou ter desgaste dessas células aqui na parte superior e por isso ele tem várias camadas. Percebam que as camadas mais superficiais, as células são grandes e tem um citoplasma mais vacuolado. Enquanto que as células que estão aqui na base desse epitélio, elas têm menos citoplasma, tá? E tem mais núcleo. Por que que é assim, gente? Porque essa parte aqui de baixo é o componente proliferativo desse epitélio, né? As células fazem mitose e vão subindo aqui, né, em direção à superfície, se tornando cada vez mais diferenciadas, tá bom? Por baixo aqui desse epitélio existe uma lâmina própria, também chamada de córion, que nada mais é do que um tecido conjuntivo com a presença de vasos que vão sustentar essa mucosa, tá? Uma coisa curiosa aqui, essas células se tornam assim mais vacuoladas porque à medida que elas vão chegando para a superfície, elas acumulam glicogênio, tá? E para que serve esse glicogênio aqui? Tá bom? Quando ele chega à superfície, esse glicogênio ele funciona como um ambiente propício
para a manutenção da flora, tá? Da flora de que tipo? A flora lactobacilar, né? Que é a flora mais adequada aqui para esse ambiente da vagina. Existem várias doenças que acometem a vagina pelo desequilíbrio dessa flora, tá? Situações em que eu tenho proliferação de cândida, né, na vagina, gerando a candidíase, tá? Enfim, tem vários problemas aí que acontecem por desequilíbrio dessa flora, tá? Importante a gente lembrar que o estrógeno vai estimular esse acúmulo do glicogênio, tá bom? Então esse epitélio assim bem maturado, igual ele está aqui, é um sinal de que essa paciente ela tem presença de estrógeno para estimular esse epitélio, tá bom? Quando a mulher está na menopausa, em que ela perde esse estímulo estrogênico, esse epitélio tende a ter menos glicogênio e menos camadas de células, tá? E por isso ele se torna mais atrófico. Isso pode incomodar muito a mulher na pós-menopausa e pode ser necessário aí usar uma pomada de estrógeno para que ela passe na mucosa da vagina e faça de novo esse estímulo para proliferação e acúmulo do glicogênio, tá? E possa aí, inclusive, melhorar o equilíbrio da flora bacteriana da vagina. Podem afetar o funcionamento dessa mucosa, tá, Eudeli? Tá? Medicamentos que usam hormônio, tá? Mas perceba que tem sempre estrógeno. Nesses medicamentos tem uma tendência a ter um pouco de estrógeno, tá? Um uso, por exemplo, de um anticoncepcional só com progesterona pode levar a um ressecamento desse epitélio, tá? E pode ser necessário usar uma pomada, alguma coisa para melhorar, bom? O excesso de estrógeno aqui na vagina não representa um problema, tá? A gente vai ver que o excesso de estrógeno vai ser um problema maior para o endométrio, tá bom? Aí guarda na manga, que a gente vai ver que lá no endométrio o excesso de estrógeno pode ser bastante prejudicial. Turma, o colo uterino é um prolongamento da vagina, tá? Mas já é o útero. Então ele tem uma função de ser uma porta de entrada para o útero, tá? E é necessário que hajam aqui alguns elementos de defesa, tá bom? Mas ao mesmo tempo, o colo uterino tem que ser uma estrutura com uma grande variabilidade, grandes possibilidades de modificação, porque é através dele que vai passar o bebê, né, no canal do parto vaginal. Tá? Então o colo uterino ele tem essa probabilidade de se modificar de acordo com o estímulo de diferentes hormônios. Tá? Aqui no corte, a gente está vendo a região do colo uterino. Esse é o canal endocervical. E aqui está a parede da vagina, que foi seccionada. Então perceba, a vagina termina e o colo uterino começa. Bom? Essa parte mais externa do colo uterino, que está em contato com a vagina, o epitélio vai ser idêntico ao epitélio da vagina. É chamado ectocervice. Tá? Quando eu entro aqui para dentro, no canal endocervical, o epitélio se modifica. Ele deixa de ser um epitélio estratificado e ele passa a ser um epitélio simples com produção de muco. Qual que é a importância desse muco aqui? Ó? Proteção. Tá? Criar uma barreira contra a entrada de bactérias, tá? Infecções aqui que poderiam chegar para dentro do útero. Tá legal? Caminhando por dentro do canal endocervical, você vai acabar chegando na cavidade uterina, certo? Esse epitélio que reveste o canal endocervical é chamado endocérvice. Então, o colo uterino é a porta de entrada do útero e ele tem dois tipos de epitélio. A ectocérvice, que fica mais externa, em contato com a parede da vagina, e a endocérvice, que vai estar aqui na parte de dentro do canal endocervical. Um epitélio escamoso, aqui de fora, e um epitélio glandular aqui por dentro. Tá legal? Aqui,
na parede do colo uterino, a gente vai ter tanto musculatura lisa quanto tecido conjuntivo, tá? E o colo uterino é uma estrutura que está bem fixada às paredes da pelve, porque ele tem adventícia, tá? Então, na parte anterior, ele tem uma conexão direta, né, uma aderência com a bexiga, na parte posterior, uma aderência aí com o reto. Então, Júlia, o motivo é você imaginar que eles estão no mesmo ambiente. Tá me entendendo? Tipo, o mesmo ambiente que está aqui na vagina, considerando o pH, a flora bacteriana, tá? É tudo igual, certo? A mesma característica do atrito, tá? Ela é idêntica. Aqui para dentro já é uma região mais nobre, entendeu? Que está dando acesso à cavidade uterina. Então aqui eu estou querendo criar uma proteção, uma barreira, por isso a produção do muco. Tá legal? Colocando um espéculo nas paredes da vagina e afastando as paredes da vagina, né, de um lado para o outro, né, então introduzindo um espéculo aqui dentro do canal vaginal e afastando as paredes, você tem a possibilidade de visualizar o colo uterino. Então aqui é a mucosa da ectocervice e esse orifício que está aqui, ó, é o orifício externo do canal endocervical. Tá bom? Então, expondo o colo uterino, a gente está vendo a ectocervice e aqui por dentro o canal endocervical, aonde estaria a endocervice. Alguma dúvida? Isso faz parte do exame ginecológico, né? Colocar o espéculo para você poder visualizar o colo uterino. Turma, olha que interessante. Se o orifício externo do colo uterino for arredondado, como esse que a gente mostrou aqui, ó, isso é sinal que a paciente é nulípara, tá bom? Se ele já é um orifício em fenda, como esse aqui, é um indício que a paciente é multípara. Alguma dúvida nessas palavras? Uhum. Então, nulípara, que não pariu, então não teve parto. E multípara, teve vários partos. Tá? Aqui, turma, pode ser inclusive parto é, cesariano, tá? É a questão do trabalho de parto, até quando foi esse trabalho de parto, que provocou a dilatação desse canal endocervical, porque no parto vaginal, a criança vai passar por aqui. Olha o tamanho desse orifício no seu estado natural. Então, quando a gente fala que a paciente está com 10 centímetros de dilatação, vocês já escutaram falar isso? Ah, não, o paciente está com 5 centímetros. Ah, não, essa paciente está com 10 centímetros. Quer dizer que esse orifício dilatou para um diâmetro de 10 centímetros. Estão me entendendo? Isso tudo acontece principalmente por estímulos hormonais que vão aparecer lá no final da gestação, tá? Principalmente aqui é a ocitocina, né? A ocitocina vai estimular a quebra do colágeno nessa parede aqui do colo uterino, levando a uma frouxidão, tá? Para alargar esse orifício e fazer com que o recém-nascido possa passar por aqui. Bom, o DIU é inserido aqui dentro, tá? Então eu tenho que passar com o DIU por aqui para colocar ele aqui dentro, tá, Isabela? Que é o dispositivo intrauterino. Então você vai ter que introduzi-lo aqui através desse orifício. Beleza? Estão curtindo? Turma, olha que interessante. Um canal endocervical aqui, o orifício externo, e esse orifício externo. Então aqui mais puntiforme, e aqui ele mais em fenda. Tá? Turma, vocês repararam que a mucosa aqui
para dentro do canal é uma mucosa mais avermelhada? E a mucosa que está aqui por fora é uma mucosa mais rosa? Só para a gente lembrar, esse epitélio que está aqui é um epitélio estratificado, ele tem várias camadas. E esse epitélio que está aqui é um epitélio simples, que tem uma camada só. Então, você consegue ver os vasos sanguíneos abaixo do epitélio com mais facilidade, se ele é um epitélio simples. Por isso, ele tem uma cor mais avermelhada. Entenderam a diferença? Tá aqui, ó, comparando o epitélio estratificado escamoso da ectocervice, com várias camadas, e os vasos sanguíneos estão aqui embaixo, tá vendo? Ó? Aqui na lâmina própria. E aqui a gente tem o epitélio simples, glandular, né, formando glândulas aqui, ó, da endocervice. E aqui estão os vasos sanguíneos logo abaixo. Então, é mais fácil ver os vasos, ele fica mais vermelhinho. Beleza? O que vocês acham aqui? Ectocervice ou endocervice? Ectocervice, muito bem. Aqui, endocervice. Tá vendo o muco sendo produzido aqui nas células? Joia? Aqui, turma, só para mostrar que o epitélio que está na superfície da endocervice, ele invagina aqui na parede, formando as glândulas, tá? Por isso, dentro do canal endocervical, a gente encontra uma quantidade bem grande de muco. E é esse muco também que escorre para a vagina e lubrifica a vagina. Na vagina mesmo, eu não tenho glândulas produzindo muco, a não ser lá na vulva, lá nos lábios. Tá? Então, quando a mulher fica lubrificada, não é porque a vagina está produzindo o muco. O canal vaginal mesmo não tem glândulas mucosas. Tá? Quem tem glândulas mucosas é o introito ali perto dos pequenos lábios e lá no colo uterino, essas glândulas endocervicais. Ok? E aqui, turma, o que aconteceu? Olha, a gente tem de um lado o epitélio da ectocervice, escamoso, com várias camadas. E aqui, ó, o epitélio da endocervice, simples. Perceba que um encontrou com o outro aqui, ó. Isso é chamado junção escamo-colunar. Escamo de epitélio escamoso, colunar, porque as células são colunares, tá vendo aqui, ó? Tá? A gente chama, então, carinhosamente, de JEC. Tá? Aonde se encontra a JEC? Geralmente, no nível do orifício externo, de maneira que daqui para cá tá na ectocervice e daqui para cá tá dentro do canal é o canal endocervical. Tá legal? Então aqui, ó, a gente está vendo a parede da vagina terminando, começando aqui a ectocervice, aqui o canal endocervical, o orifício externo do canal, né? E aqui começando as glândulas da endocervice. Tá? Entenderam esse desenho? Essa lâmina, né, na verdade? Se eu continuasse para cá, eu ia chegar aonde? No útero. Né? Na primeira porção do útero, aqui do corpo uterino, né? Que é chamado istmo, que é a transição do colo para o corpo. Dúvidas? Agora eu queria que vocês entendessem isso aqui, ó. Porque até agora a gente falou muito dos aspectos da normalidade, né? Mas queria agora que vocês começassem a entender algumas coisas que acontecem aqui, que são diferentes. O ectrópio, tá? É um epitélio da endocervice que vai ocupar o espaço da ectocervice. O normal seria isso, olha, a endocervice encontrando com a ectocervice no orifício externo do canal. Tá? Então, a junção escamo-colunar
coincide com o orifício externo. No ectrópio, a endocérvice, ela desce e ela se exterioriza através desse canal. Por isso a jeque fica empurrada para fora. Entenderam isso aqui? Aí vocês me perguntam, Renatinho, por que a mulher desenvolve o ectrópio? Tá? Por questões hormonais. A mulher jovem, tá, vai ter o ectrópio. A gente não sabe o propósito disso, mas é comum encontrar na mulher jovem o desenvolvimento desse ectrópio. Legal? Então, se a mulher tem ectrópio, é sinal que ela está jovem. Então, deveria ser uma coisa boa. Não precisa de tratamento. Ele regride, tá? O que a gente vai ver é que durante esse processo de regressão, aí eu delei, podem acontecer algumas coisas aqui, e aí a gente tem que ficar esperto, tá? Mas não precisa tratar o ectrópio, não é uma doença, é uma coisa normal, né? E significa que aquela mulher está numa idade nova, né? Numa idade precoce da sua vida sexual, tá? Da sua vida fértil, né? Vida sexual, da sua vida fértil. Tá legal? Estão vendo aqui o ectrópio? Tá vendo como é que essa mucosa em volta do canal, em volta do orifício externo, ela está muito avermelhada? É sinal de que a endocérvice veio aqui para fora. E essa transição aqui, ó, que é a jeque, tá legal? Ao invés dela estar posicionada aqui, ela veio um pouco mais para fora. Não, não tem uma relação com isso não, tá, Gabriel? Dela produzir mais muco, não. O que vai acontecer vai ser o seguinte, tá? Nessa região, lembra comigo, aqui esse epitélio, ele vai ficar mais exposto, entende? O ambiente da vagina, que é esse ambiente que está aqui para fora, ele não é um ambiente propício para a endocérvice. Ele é um ambiente propício para a ectocérvice. Ela que está adaptada, né? Esse epitélio escamoso é que está adaptado a esse local, né? Então aqui o pH é diferente, a flora bacteriana, tá? O atrito, tá bom? São todas condições adversas a esse ectrópio. Pode interferir nas relações sexuais? Não, mas as relações sexuais podem traumatizar esse epitélio, entendeu, Aildelê? Mas não chega a provocar dor, nem nada. Tá? Não, o território vai aumentar, tá, Gabriel? Mas esse território aumentado, ele não é propício para o funcionamento da endocérvice, entendeu? Então ela vai estar sendo agredida. Essa endocérvice aqui, ela não vai estar produzindo muco, tá? Porque ela está sendo agredida. Então vai ter aqui um processo inflamatório crônico, tá? Uma inflamação crônica, chamada de cervicite crônica inespecífica, porque ela não é infecciosa, tá bom? Cervicite crônica inespecífica, tá? E ela não é sintomática, a paciente não queixa, não tem nenhum sintoma por causa disso. Mas é uma questão ali mostrando que esse ectrópio veio aqui para fora, mas aqui para fora não é um ambiente dele, né? Que repressão que as mulheres sofrem, né, gente? Tanto na sociedade quanto na biologia, né? O ectrópio está lá, quis colocar ali um pouquinho mais para fora, quis desbravar um pouquinho mais ali um território e está tomando na cabeça, né? Mas as mulheres não devem desistir, não. Elas ocupam cada vez mais o espaço da sociedade que lhes é de direito, né? E eu fico muito orgulhoso disso. Mas, enfim, só uma coisa para contar aqui para vocês, tá? Lembra que esse epitélio aqui, ele é um epitélio estratificado que tem o glicogênio? O glicogênio aqui, ó. Tá? Enquanto que esse epitélio não tem glicogênio. Bom?
Esse epitélio aqui tem glicogênio, que é a ectocervice, e esse aqui das glândulas não tem. Tá? Aí eu vou fazer uma pergunta meio bizarra aqui para vocês. Lá na terceira série, a tia, né, a professora de vocês, fez uma experiência de pingar iodo na batata. E aí, o que acontece com o iodo, né? Perdão, o que acontece com a batata quando você pinga iodo nela? Alguém lembra? Uhum. Ela fica escura, tá? Por quê, gente? Porque o iodo, ele reage com o amido da batata, tá? Por que eu tô falando isso aqui agora com vocês? Né? Por que eu tô falando isso com vocês agora? Porque essas células aqui, peraí, essas células aqui, elas estão acumulando glicogênio. E o glicogênio é um polissacarídeo, assim como o amido. Então, se eu jogar iodo neste epitélio, ele vai ficar escuro, porque ele vai reagir com o iodo, né? O glicogênio vai reagir com o iodo. Se eu jogar o iodo aqui nesse epitélio, ele não vai mudar de cor, porque aqui não tem o glicogênio. Entenderam? Esse é o princípio de um teste chamado teste de Schiller. O que é feito no teste de Schiller? É passado iodo no colo uterino, tá? E você espera que toda a ectocervice fique impregnada pelo iodo, tá? Como aqui, ó, nessa imagem aqui de cima. Mas, aonde tem endocervice, o iodo não vai corar. Entenderam? Então, aqui eu estou demonstrando o ectrópio a partir do teste de Schiller. Bom, uma área iodo negativa é igual ao teste de Schiller positivo, porque mostra que tem alguma alteração. Beleza? Agora, desse jeito como está aqui, ó, numa mulher jovem, tá? Isso está sugerindo para a gente um ectrópio. Não necessariamente significa uma doença, tá? Mas a gente vai ver aqui que algumas coisas acontecem com esse ectrópio e é importante a gente entender isso. Mas vocês pegaram aqui, ó, o teste de Schiller? Legal. Então, se não há área iodo negativa, o teste de Schiller é negativo. Beleza? E aí eu queria chegar nessa sequência. O ectrópio, que é a eversão da JEC, é um fenômeno fisiológico, tá? Mas ele expõe o epitélio glandular a um ambiente inóspito. Com isso, aparece a cervicite, que é essa inflamação crônica, que ao longo do tempo provoca a metaplasia escamosa deste epitélio. Então eu estou transformando parte da endocérvice em ectocervice, por isso regride. Entendeu, Ayodele? Então não é que ela volta lá para dentro, é porque o que foi para fora vai se transformar em ectocervice. Ok? Tudo isso aqui, gente, é completamente normal. Isso não é um problema, tá? Não é uma patologia, tá bom? Tudo que está aqui é normal. Esse ectrópio, essa inflamação crônica, essa metaplasia escamosa, tá? Isso não gera problema para essa paciente. A questão é a seguinte: o HPV. Tá legal? O HPV adora este epitélio metaplásico. O HPV vai infectar com mais facilidade este epitélio metaplásico. E aí mora o problema. O problema não é a metaplasia escamosa, o problema é o HPV. Tá? Não tem uma idade limite, Júlia. Tá bom? É um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, mas você espera que na mulher pós-menopausa, entendeu? Esse processo de metaplasia já tenha chegado ao fim.
bom? Então, na mulher, na menopausa, você espera encontrar um teste de Schiller desse jeito. Porque tudo que está aqui para fora deve estar acumulando glicogênio, entendeu? Se eu pego uma mulher na menopausa e ela tem um teste de Schiller desse jeito, isso mostra para mim alguma coisa completamente errada. Legal? Na mulher jovem, aí a gente já tem mais dificuldade, porque esse aqui pode ser simplesmente o ectrópio. Tá legal? Todo mundo entendeu essa dinâmica? Ficou dúvida nessa sequência? Tá? Então tá bom. Então, galera, a gente tem alguns nomes aqui para falar para vocês. Zona de transformação é, como o próprio nome diz, a região onde está acontecendo a metaplasia escamosa. Entendeu? Em que células que deveriam ser de padrão endocervical, com glândulas, estão se transformando num epitélio de padrão escamoso. Tá? Então perceba que aqui, ó, a gente está vendo o número de camadas aumentarem nesse epitélio, tá? Qual que é o problema disso? Percebam que as camadas superficiais, elas ainda não são muito bem diferenciadas. Tá vendo aqui com o glicogênio? Tá? Perceba que aqui ainda não tem aquele acúmulo de glicogênio. Então essa área aqui, mesmo o epitélio sendo escamoso, ele ainda não cora pelo iodo, tá? Então a área de Schiller negativo pode ser também já indicativo de metaplasia escamosa. A metaplasia escamosa que a gente chama de jovem, porque ela ainda não tem todas as características de um epitélio escamoso maduro. Estão acompanhando? Qual que é o problema? Justamente essa metaplasia escamosa jovem é que é o epitélio mais infectado pelo HPV. Porque o HPV gosta dessas células aqui, ó, escamosas, que estão mais imaturas e que normalmente existem só na camada basal, mas que no epitélio escamoso imaturo, essas células estão aqui para cima, tá vendo? Então elas estão em proximidade maior com o vírus. Entendeu? Para o vírus infectar esse epitélio, e ele pode, tá? Ele precisa de pequenas fissuras aqui para cima para ele poder entrar para infectar a célula que está aqui embaixo. Mas no epitélio escamoso jovem, metaplásico, né, jovem, ele não precisa dessas microfraturas do epitélio, fissuras, né, do epitélio. Ele já pode infectar as células que estão aqui. Entenderam? E isso explica por que no câncer de colo uterino existe uma associação tão forte com HPV. Porque naquela região do colo uterino existe o processo de metaplasia escamosa que oferece para o vírus um epitélio que é o epitélio que ele mais gosta de infectar. Tá legal? O vírus também pode infectar células colunares, tá? O vírus também pode infectar a endocérvice, mas ele prefere as células escamosas e principalmente as células da metaplasia escamosa jovem. Estão entendendo aqui para mim? Não. Tá, Helena? Só a inflamação crônica e metaplasia sem o HPV não tem chance de câncer, porque essa inflamação é muito discreta, tá? E essa metaplasia escamosa aqui, se ela não tiver a interferência do HPV, ela vai sofrer o processo de maturação, tá? Então, sem a influência do HPV, essa metaplasia vai se transformar numa metaplasia madura, sem maiores problemas. Tá? Então, esse processo de ectrópio, metaplasia escamosa, tá? É um processo autolimitado na mulher. O HPV atrapalha essa história. Tá? Por isso que a gente deve tomar vacina para o HPV. Tá?
para evitar as consequências do HPV. Bom, o HPV provoca o câncer, tá bom? O HPV provoca o câncer. Então, o que a gente está vendo aqui, ó? Ao nascimento, a gente tem coincidindo aqui, ó, a JEC com o orifício externo. Na mulher adulta jovem, você tem a exteriorização dessa JEC, e ela veio aqui para fora, tá? E na mulher adulta, acontece, né, mais velha, vai acontecendo a metaplasia escamosa e o orifício volta aqui para dentro, quer dizer, a JEC volta para dentro do orifício, às vezes até um pouco mais interno, tá? Eu faria esse desenho de outra maneira. Às vezes esse epitélio escamoso até entra um pouco mais aqui para dentro, tá? Como se fosse uma interiorização da JEC. Bom, entenderam? E aí o problema é que nesse meio do caminho, tanto aqui quanto aqui, a mulher pode se infectar pelo HPV, sendo que aqui o HPV encontra o epitélio que ele mais gosta de infectar. E aí a gente começa a falar propriamente de neoplasia cervical. Tá? Então, qual que é o ambiente propício para essa neoplasia aparecer? É o ambiente da metaplasia escamosa, lá no colo uterino, que veio por conta do ectrópio, que são processos naturais, fisiológicos, não é doença, tá? Mas é justamente nesse contexto que o HPV gosta mais de se estabelecer, né? E ele é o principal fator de risco para o câncer do colo uterino. Não posso dizer que ele é um único, tá legal? Mas a imensa maioria dos cânceres de colo uterino são associados ao HPV. Bom, galera, querem um intervalinho ou pode descer, continuar? Tá tranquilo? Então tá bom. O colo uterino, como localização primária de um câncer, tá? É muito importante na mulher. Olha aqui, na mulher pegando aí o terceiro tipo de tumor mais frequente. Olha que vergonha, gente, porque é um tumor provocado por um vírus. E um vírus que a gente tem vacina. Obviamente, a vacina é nova, né? E a gente tem que vacinar as mulheres e os homens que ainda não tiveram contato com HPV, né? Ou seja, o contato com HPV é através da relação sexual. Então, a gente tem que vacinar essas pessoas antes deles terem tido experiência sexual. Por isso, a vacinação na adolescência, né? Na fase ali de adolescência, pré-adolescência. E aí, com isso, futuramente, a gente espera reduzir a incidência desses casos de câncer de colo uterino. Não só isso, porque, igual vocês viram, no homem também está associado com câncer de pênis, né? Também tem associação com câncer de boca, câncer de faringe, de laringe, de esôfago, né? E também com câncer do ânus. Então, vacinar contra o HPV vai melhorar, diminuir a carcinogênese de todos esses locais. Então, isso é muito importante, né? E vocês têm visto todo esse movimento que corre aí anti-vacina, né? Então, eu queria deixar claro aqui que eu sou um forte apoiador das vacinas, né? E que eu acho que a gente deve sempre favorecê-las, porque a gente tem os benefícios que, obviamente, superam os riscos. Tá? A vacina contra o HPV ainda tem um agravante, porque gera-se um tabu, né? Já que é uma doença, já que é uma infecção sexualmente transmissível, né? Então muitas vezes os pais acham que vacinando os filhos, eles vão estar estimulando aquelas crianças a fazerem sexo, o que é completamente, né, errado, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você está, na verdade, protegendo o seu filho, a sua filha, contra uma infecção que pode gerar câncer. Né? Então, isso tem que ficar mais claro, isso tem que ser mais bem divulgado. E nós, como médicos, somos aí um porta-vozes dessa informação para os nossos pacientes. Né? Então, ficar muito esperto com isso. Bom, aqui mostrando que há uma nítida preferência pelo norte e também nordeste na incidência, tá, de neoplasia cervical, tá certo? Então, que
a informação tem que chegar nesses locais, tá? Os exames têm que chegar nesses locais com uma maior quantidade, a vacinação, para a gente melhorar os índices, tá? Em todo o Brasil. Olha como é que ele é muito heterogêneo na distribuição, tá? Bom, vamos lá. Já falei com vocês, é o terceiro tumor mais prevalente nas mulheres. A nossa estratégia é fazer o diagnóstico precoce e a prevenção, e muito dessa prevenção tem a ver com a vacina, tá? Tem um grande impacto populacional, porque esse tumor pega mulheres jovens, em idade fértil e profissionalmente produtivas. E aí você pode estar aí eliminando essas mulheres do mercado de trabalho, né, da possibilidade delas terem filhos, né, ou seja, destruindo aí a vida dessas mulheres. Tá? Então, tem aí um impacto tanto social quanto econômico. Tá? E falei que o padrão epidemiológico segue um padrão de infecção sexualmente transmissível, incluindo aqui os fatores de risco: relações sexuais muito prematuras, múltiplos parceiros sexuais, multiparidade, né, que vão gerar aí o maior contato com o HPV. Tá? Isso então vai facilitar o contato, aqui está escrito errado, contato com o HPV. Mas além disso, o tabagismo, anticoncepcionais orais e infecções genitais dificultam a resposta contra o HPV. Né? Porque a gente tem que entender o seguinte: a infecção pelo HPV ela é extremamente comum. A maioria das pessoas que entram em contato com o HPV não vai desenvolver o câncer. Porque o nosso sistema imunológico, tá? E a própria região lá do colo uterino, né, e da vagina, elas têm defesas contra o HPV. Bom, então se a gente estiver diminuindo essas defesas, você aumenta a chance de um contato prolongado do HPV com essa mucosa. Né? E, obviamente, se você entra em contato várias vezes com esse HPV, você está favorecendo reinfecções. Né? Então, em conjunto, fatores que aumentam o contato do HPV com a mucosa e fatores que dificultam a resposta contra o HPV podem aí aumentar a chance de carcinogênese nessa mucosa. Tá legal? Olhando um pouquinho mais para o HPV, que é o chamado papiloma vírus humano. Ele é um vírus de DNA da família Papovavírus, tá? Eles infectam preferencialmente as células escamosas imaturas, tá bom? E tem mais de 30 tipos infectando a região anogenital, induzindo a proliferação sexual, tá? Os HPVs podem ser distribuídos em dois tipos. Tá errado isso aqui e eu vou mudar aqui agora, porque tá errado demais. Peraí que tá tudo errado. HPV de baixo risco e HPV de alto risco. Legal? O que seriam HPVs de baixo risco? São dos tipos 6, 11, 42, 44 e outros que vão induzir neoplasias benignas, que são os condilomas, tá? E lesões de baixo grau, que raramente evoluem para lesões de alto grau. Já os HPVs de alto risco, tipos 16, 18, 31 e 33, vão induzir lesões de alto grau, que têm mais chance de evoluir para o carcinoma invasor. Tá bom? Então, além de saber os fatores que geram contato com o HPV e os fatores que dificultam a resposta, a gente tem também o tipo de HPV, né? Quem é este HPV? Se ele é de baixo risco ou se ele é de alto risco, tá? Aqui, turma, mostrando uma lesão provocada pelo HPV na pele, que é a chamada verruga vulgar, muito comum nas crianças, principalmente nas regiões de dobra, tá? Como dedos das mãos, cotovelo, joelho. Alguém aqui já teve alguma verruga? Né? É comum na infância a gente desenvolver essas lesões. Tá legal? O HPV que vai infectar lá o colo uterino é diferente desse HPV.
tá? É um subtipo diferente. Mas perceba, o HPV não está provocando a proliferação celular aqui, ó, gerando lesões aqui. É lá no colo uterino também pode haver proliferação celular, tá? E aí resta saber se essa proliferação celular vai ser capaz de romper a membrana basal e invadir as estruturas do colo uterino, o que caracterizaria o que aqui, gente? Um carcinoma do colo uterino. Tá legal? Então, muito bem. Uma das lesões provocadas pelo HPV, mas que não afeta o colo uterino, tá? É o condiloma acuminado. O condiloma acuminado é uma verruga, assim como é a verruga vulgar, só que ela é uma verruga anogenital, tá? Que pega a região aí, né, do períneo, tá? Escroto, o pênis, a vulva, grandes lábios, pequenos lábios, tá? E regiões próximas ao ânus. São lesões em formato de verruga, né, vegetantes, tá? E são induzidas pelo HPV, consideradas neoplasias benignas. Não estão lá dentro do colo uterino. Lá não é pele, lá é mucosa. Essas lesões aqui são provocadas na pele, tá bom? Na pele do pênis, na pele da vulva, aqui na pele em volta do ânus, né? E aqui parece que é uma criança, tá vendo, gente? O que vocês acham? Uma criança com lesões anogenitais, condiloma acuminado. O que a gente deve pensar aqui? Abuso sexual. Abuso sexual de menor, tá? Ok? Entenderam o condiloma acuminado? É acuminado, não é aculminado, não. É acuminado. Pra você lembrar aqui, ó, do ano. Ano. Tá? Ah, não quero escrever condiloma acuminado. Então escreve verruga anogenital, que é a mesma coisa. Né? Mas não escreve anu genital, não, com U, que eu também vou cortar, né? Anu genital, né? Não dá. Ficou confuso ou deu para entender aqui, gente? Então, essas lesões são típicas de HPV de baixo risco, tá? Que são lesões benignas. Mas a gente deve se perguntar, será que aqui tem HPV de baixo risco, mas lá dentro não pode ter HPV de alto risco? Né? Porque se você entrou em contato com HPV de baixo risco, não quer dizer que você também não possa ter entrado em contato com HPV de alto risco. Então, tem que se perguntar aí, vai ser importante essa investigação. Aqui mostrando a retirada cirúrgica de uma dessas lesões, mostrando o epitélio proliferado, tá? Mas respeitando quem aqui, ó? A membrana basal. Tá legal? Muito bem. Mas aqui na aula, o que eu quero mais falar é sobre este efeito proliferativo do HPV no colo uterino. Tá legal? Eu vou pausar a aula aqui, que eu quero fazer um intervalinho assim de uns 10 minutos só para eu encher minha canequinha de água e poder passar uma água no rosto, tá legal? Porque deu 1 hora aqui de falação e eu vou ficando cansado. Pausei a gravação, voltamos, né? Fiquei sabendo que tive a participação especial de José Márcio, excelente eletricista que trabalha aqui comigo. Se alguém quiser contato, tá bom? Tá, ele participou aí da nossa aula, passou 3 vezes por detrás de mim e eu não vi. Bom, vamos lá. Nós estamos falando aqui de como o HPV induz ao câncer do colo uterino, tá? Estou colocando aqui o epitélio cervical normal, as pequenas fraturas que acontecem nesse epitélio, gerando o HPV, fazendo o HPV chegar até a camada mais basal, tá? Da camada basal, ele vai infectando outras células e vai provocando a transformação desse epitélio na parte basal, caminhando em direção às lesões mais
graves, que seriam lesões que chegam até a superfície, tá? Então, essas lesões aqui, muito lá embaixo, são lesões de baixo grau, e essas lesões que já chegam aqui a porções mais altas, seriam as lesões de alto grau, e quando essas células conseguem romper a membrana basal e proliferar aqui, invadindo o colo uterino, né, chegando aqui no tecido conjuntivo, a gente tem propriamente um carcinoma invasor do colo uterino, tá? Olha que interessante, para isso acontecer, a gente precisa de mais de 10 anos de evolução dessa infecção pelo HPV. Então, por isso, a gente tem uma janela para fazer diagnóstico muito grande, tá? O que a gente procura aqui para fazer o diagnóstico? A gente faz o exame do Papa Nicolau, né, em que vão ser retiradas células aqui da superfície e elas vão ser analisadas no microscópio e o patologista vai dizer se ali tem ou não tem lesão do colo uterino, tá? A cauterização seria para lesões de baixo grau, tá, Ayodele? No tratamento das lesões de baixo grau, tá? As lesões de alto grau já exigem um tratamento mais invasivo, bom? Então, o que a gente faz? A gente não diagnostica no Papa Nicolau propriamente o HPV. A gente diagnostica as lesões que o HPV provoca. Tá? Então, mesmo que o HPV, mesmo que o Papa Nicolau não demonstre lesões provocadas pelo HPV, isso não quer dizer que a paciente não esteja com a infecção do HPV. Tá? Mas não me interessa saber se ela tem ou não tem a infecção. Me interessa saber se ela tem ou não tem lesões epiteliais provocadas pela infecção do HPV. Entenderam? Então, eu não procuro o vírus, eu procuro as lesões provocadas pelo vírus. Tá certo? Até porque mesmo, se eu achasse o vírus, eu vou tratar, não vou tratar esse vírus, porque pode ser que o próprio sistema imune da paciente combata o vírus. Entenderam o que eu estou falando? Tá? Bom, então aqui a gente tem as lesões precursoras do carcinoma de células escamosas do colo uterino, que são chamadas neoplasias intraepiteliais cervicais. Tá? Intraepitelial quer dizer que está respeitando a membrana basal, ou seja, não é invasor, e recebe aí a sigla NIC. Tá? A displasia leve, que é a chamada NIC1, pega apenas o terço basal do epitélio. A displasia moderada, que é a NIC2, já pega mais da metade da espessura do epitélio. E a displasia acentuada, que é o NIC3, também chamado de carcinoma in situ, pega toda a espessura do epitélio. Tá bom? Só que durante a evolução e conhecimento dessas lesões e programação do tratamento dessas lesões, descobriu-se que as displasias leves poderiam ser tratadas de uma maneira menos invasiva, como muito bem a Iodele colocou aqui, da cauterização, enquanto que as displasias moderadas e acentuadas, NIC2 e 3, tinham que ter um tratamento mais invasivo, né, mais agressivo. Por isso, uma nova classificação foi proposta, agrupando essas displasias, né, essas NICs, de acordo com o tipo de HPV e a progressão para o carcinoma. Então, foi chamado lesão de baixo grau, NIC1, que corresponde ao HPV de baixo risco. Tá? E lesões de alto grau, NIC2 e NIC3, também carcinoma in situ, né, que seriam aí lesões provocadas pelo HPV de alto risco. Então, as lesões de alto grau devem ser tratadas com uma forma mais agressiva do que as lesões de baixo grau. Entenderam? Então, aqui fazendo um resumo das classificações, tá? A displasia leve, considerada NIC1, é uma lesão escamosa de baixo grau, que a gente usa essa sigla, LZIL. O que ela significa? Ela é do inglês Low Grade Squamous Intraepithelial Lesion.
Repeat with me, please. Low-grade squamous intraepithelial lesion. Aula de inglês aqui com Renatinho também vocês têm, tá? Qual é o significado? É uma infecção de HPV de baixo risco, tá? Já displasia moderada, displasia acentuada, carcinoma in situ, que representam ou NIC2 ou NIC3, são todas consideradas lesão escamosa de alto grau, high grade squamous epithelial lesion. Então a gente chama de HSIL, né? Aportuguesando a coisa, tá? Então, minha paciente está com uma LZIL, minha paciente está com uma HSIL, tá? É isso. E aqui, significando uma infecção de HPV de alto risco. Todo mundo entendeu? Tá? Então, essa é a classificação mais utilizada, mais recente, mas vocês ainda podem escutar por aí NIC e as displasias, tá? Não está errado, é só porque foi atualizado dessa maneira, de acordo com o tipo de tratamento que a paciente vai receber, tá? Muito bom. O que a gente observa nessas lesões, tá? Atipias do núcleo, o núcleo fica mais corado, tá? O epitélio perde a polaridade, fica mais desorganizado, e há uma perda da alteração da relação núcleo-citoplasma, ou seja, o núcleo fica grande e o citoplasma diminui, tá? E, obviamente, a disposição dessas células na espessura do epitélio, como eu disse, terço basal, acima de 50%, e na totalidade do epitélio. Turma, aqui eu apresento para vocês o efeito citopático, tá, da presença do HPV na célula. É a chamada coilocitose, tá? E o coilócito, então, é essa célula. É uma célula que tem um núcleo bastante hipercromático e irregular, encarquilhado, parecendo um núcleo de pipoca estourada, né? E em volta desse núcleo, a gente tem um halo claro. Isso é o primeiro indício da presença do HPV naquele epitélio. Tá? E pode ser que isso esteja ou não associado com as displasias. Então, viu o coilócito é sinal de que tem HPV, tá? E aí procura para ver se tem também as displasias. Vou mostrar uma imagem aqui, vocês vão ver melhor. Os coilócitos também podem mostrar a binucleação desse epitélio e chama atenção o halo claro em volta desse núcleo. Então, a presença do HPV lá na célula gera essa alteração. Aqui, turma, estão vendo? Na camada mais superficial, a gente está vendo os coilócitos. E aqui na parte mais basal, a gente está vendo o início da displasia. Aqui praticamente não tem displasia. É como se fosse só a presença do HPV sem uma displasia muito importante. Tá? Aqui só fazendo uma simulação do que é a coleta do Papa Nicolau, usando a espátula, né, que vai coletar principalmente o epitélio próximo do orifício externo do canal. Por que, gente, que eu quero coletar a amostra próxima do orifício externo? Né? O que tinha aqui acontecendo? Olha. Exatamente, é a região da metaplasia escamosa. É a região chamada zona de transformação, né? Que é a região que a gente deve pesquisar, tá? Como a gente sabe que o HPV também pode infectar as células do canal, complementa a coleta, além da espátula, tem uma escovinha que entra dentro do canal endocervical também para coletar a amostra dessas células, perdão, porque elas também podem se infectar pelo HPV. Aqui, turma, a gente está vendo na lâmina do Papa Nicolau, as células estão soltas, tá? Essas células são células normais do epitélio escamoso, tem o núcleo pequeno e o citoplasma grande, tá? Essas células aqui já estão mostrando mais alterações, tá vendo? Porque o núcleo está ficando grande e o citoplasma está diminuindo. Aqui, ó, a gente está vendo nitidamente o coilócito,
que foi raspado daquele epitélio. Tá? Ele tem 2 núcleos aqui nesse caso, e o halo claro em volta do núcleo. A imagem não está muito bonita porque ela está meio esfumaçada. Deixa eu ver se tem outra. Olha, essa está mais bonita. Vendo? Então, o exame do Papa Nicolau é um exame de citologia. Você não vê a membrana basal do epitélio, porque você não vê as camadas de células do epitélio, estão entendendo? Porque a espátula veio aqui e raspou essas células que estão na superfície. Eu não tirei um pedaço do epitélio, tá? Mas se eu estou vendo o HPV aqui por cima, eu imagino que esteja acontecendo coisas lá para baixo, tá certo? Então, aqui, ó, o efeito citopático do HPV aqui para cima, que são os coilócitos, e aqui a displasia sendo observada aqui embaixo. Veja que a displasia pega apenas o terço basal. Então, é uma neoplasia intraepitelial cervical grau 1, né, que é uma lesão de baixo grau. Tá certo? Então eu imagino que se no Papa Nicolau tem muito coilócito, na biópsia vai ser neoplasia intraepitelial cervical 1 e lesão de baixo grau. Tá vendo? Agora, olha que interessante aqui, ó. A gente tem muita displasia, a displasia está passando acima da metade da espessura desse epitélio, né? Então aqui, ó, a gente não está imaginando que seja de baixo grau. Aqui a gente está achando que é de alto grau, tá? Deve ser uma NIC2, mas hoje em dia não interessa, porque tanto a NIC2 quanto a NIC3 são tratadas da mesma maneira, tá? Perceba que aquele efeito dos coilócitos, a gente começa a perder um pouco isso quando a lesão vai ficando de alto grau, tá? Porque aí a célula, ela está interessada em proliferar. Ela não está mais interessada em interagir tanto com o HPV, tá? Por quê? Vão acumulando mutações nessas células, tá certo? Aqui, ó. Olha, a espessura do epitélio muito tomada, né, praticamente toda a espessura ocupada pela displasia. Né? Então, uma neoplasia intraepitelial cervical grau 3, ou também carcinoma in situ, que é uma lesão de alto grau. Tá? Aí, para lembrar que macroscopicamente, essas lesões, né, o que, que acontece? Você vai estar vendo um epitélio sangrante, né, mais hemorrágico, por conta do fato da gente ter aqui mais proliferação, né? Não mostra aqui uma lesão propriamente dita, né? Vai ser simplesmente uma área iodo negativa também para a gente, porque esse epitélio não cora com o iodo, nem esse epitélio, nem esse epitélio coram com iodo, porque isso aqui não é o glicogênio, tá? Esse acúmulo do coilócito é líquido, não é glicogênio. Tá? Então, pode ser completamente assintomático e por isso a paciente tem que fazer o Papa Nicolau, mesmo não estando apresentando sintomas, para a gente poder fazer o diagnóstico precoce e tratar adequadamente essa paciente. Aqui fazendo uma comparação, ó. Epitélio normal, aqui o epitélio com a displasia de baixo grau, e aqui nesses dois já tem displasia de alto grau, tá? Lesão intraepitelial de alto grau. O que vocês acham aqui? Baixo grau ou alto grau? Ó, um falou alto, o outro falou baixo. Só para a gente explicar aqui, galera. As células displásicas são essas aqui que estão para baixo. Ó. Elas têm muito núcleo e pouco citoplasma. Tá? Então perceba, está chegando aqui, ó, menos da metade da espessura. Então essa é uma lesão de baixo grau. Tá? E aqui para cima não é displasia. Aqui para cima é o efeito citopático do HPV.
tá bom? Olha aqui, ó, os coilócitos com binucleação, né? As células hipercoradas nos núcleos, tá? Então, uma lesão de baixo grau e provavelmente o HPV vai ser um HPV de NIC1, tudo bem, mas o HPV de baixo risco. Baixo risco. Tá? Então, essa é uma lesão de baixo grau, que é um NIC1, que é uma displasia leve, e o HPV provavelmente é um HPV de baixo risco. Esse é o nosso raciocínio. Tá beleza? Alguém lembra algum número dos HPVs de baixo risco? Ah, é um HPV de tipo o quê? Alguém lembra? 16 é alto risco. 6 é baixo risco. Tá? 6 e 11 são os mais comuns, tá? 6 e 11. 6 e 11. HPVs de baixo risco. 6 e 11. Ó a confusão que eu fiz aqui. Aqui, turma, nesse Papa Nicolau, vocês dariam lesão de alto grau ou lesão de baixo grau? Baixo. Na verdade, a gente não está vendo a lesão propriamente dita, né? Por quê? Como ela é uma lesão que está lá mais embaixo, quando a espátula corta aqui, ó, né, e leva as células, você não está levando as células displásicas propriamente ditas. Você está levando os núcleos aqui de cima, tá? Aqui o que está chamando a atenção é o formato, a binucleação. Não está mostrando muita pipoca aqui não, tá, Ayodelê? Mas o halo, tá vendo? Ó? Essa vesícula aqui em volta do núcleo, tá? E a gente está vendo que é um núcleo mais volumoso do que o núcleo normal. Compara aqui, ó. O núcleo normal aqui mais volumoso, olha com nucleolo evidente, e tem um halo claro aqui, ó, em volta do núcleo. Então isso é um coilócito indicativo de lesão de baixo grau. E aqui, turma? Baixo grau ou alto grau? Alto, tá? Olha como é que a displasia está chegando até mais da metade do epitélio. Olha a quantidade de figuras de mitose aqui, ó, tá vendo? As figuras de mitose, ó, aqui em cima, tá? E a gente costuma ver menos coilócito. Olha ele aqui, ó. Tem um coilócito aqui, tem outro aqui, mas em menos quantidade, tá vendo? A célula já não está ligando muito para o HPV, não. Aqui ela está preocupada em proliferar, tá? Ok? Aí vocês concordam que a espátula, na hora que ela passar aqui, ó, ela vai levar as células displásicas para a gente ver no microscópio? Na espátula, tá vendo? Então, quando a gente olha no microscópio lá no Papa Nicolau, olha como é que aqui o núcleo ficou enorme e o citoplasma pequeno com relação ao núcleo. Estão entendendo? Olha, o núcleo grande e o citoplasma pequeno. Aqui tem um coilócito, ó. Aqui tem um coilócito. Então, por que não é lesão de baixo grau? Não é lesão de baixo grau porque, além do coilócito, o que a gente está vendo? As células com o núcleo grande, mas o citoplasma reduzido. Entenderam por que o Papa Nicolau conversa bem uma coisa com a outra? Tá? Agora, e se essas células já tivessem rompido, tá? Já tivessem rompido a membrana basal? O Papa Nicolau ia conseguir ver isso com uma clareza muito grande? Não. Entendeu? Por isso que as lesões que são encontradas no Papa Nicolau, elas podem indicar biópsia, principalmente se elas forem de alto grau.
Tá? Lesão de alto grau no Papa Nicolau é sinônimo de biópsia, porque eu quero saber se a membrana basal está sendo respeitada. Entenderam isso aqui? E a gente não vê isso muito bem no Papa Nicolau. Tá? Exatamente, Helena. Então o raciocínio é o seguinte: como na de baixo grau a displasia está aqui para baixo, no Papa Nicolau, a espátula que vai passar aqui e vai raspar esse epitélio não vai levar essas células lá para cima, para a lâmina, entendeu? Então a gente vai ver só os coilócitos. Se você já começa a ver as células com a displasia, isso é sinal que a displasia deve ser de alto grau, ok? Na letra A, vocês dariam, nesse Papa Nicolau, alto grau ou baixo grau? Alto, tá vendo? E na letra B? Baixo. Curtiram? Já estão aí craques para poder fazer Papa Nicolau? Turma, sabe o que é esse tanto de tracinho aqui, ó? Sabe o que é esse tanto de tracinho? Lactobacilo. É a flora. Dá para a gente analisar a flora também no Papa Nicolau, tá? E essa célula aqui, alguém sabe qual é? Um núcleo assim lobulado? Núcleo todo lobulado? Alguém? Neutrófilo, isso mesmo, Bernardo. É um neutrófilo. Se a gente começa a ver muito neutrófilo misturado aqui nisso, ó, é sinal que rompeu a membrana basal, tá? Porque aí quando rompe a membrana basal, a inflamação aumenta, né? Porque você pode gerar uma úlcera. Então, com isso, você tem mais neutrófilo, tá? Isso é curiosidades que eu falei do neutrófilo, tá bom? Galera, só para mostrar aqui para vocês a título de curiosidade, tá? A gente sabe exatamente quais são as proteínas do vírus que interagem com genes, né, com proteínas importantes da célula, e nessa interação você tem um estímulo proliferativo da célula, tá? As principais oncoproteínas do HPV são a E6 e a E7. A E6, ela bloqueia o P53. E a E7, ela bloqueia a proteína do retinoblastoma. Essas duas proteínas são proteínas que são supressoras tumorais. E aí, quando elas se ligam nessas proteínas do vírus, elas são inativadas, tá? E por isso há um estímulo à proliferação por conta desse bloqueio na supressão tumoral, tá? Nem todos os tipos de HPV têm a mesma potência na E6 e na E7. Os tipos mais agressivos, né, os de alto risco, que levam mais ao câncer, têm aí uma função da E6 e da E7 mais potente, tá? E por isso aumentam a chance do surgimento do câncer. Mas lembrar, apenas o bloqueio dessas proteínas não é capaz de gerar o câncer. Tá? Para haver a formação de um carcinoma no colo uterino, além da presença do HPV, devem acontecer outras mutações nesse processo evolutivo, tá? Inclusive mutações que permitam a essas células romper a membrana basal. Bom, mas quando você aumenta o índice proliferativo desse epitélio e as células ficam fazendo muita mitose, você está expondo essas células a sofrerem novas mutações. Tá legal? Então, o HPV, ele é o pontapé inicial do câncer, mas ele sozinho não vai dar conta de gerar o câncer. Todo mundo entendeu? Ele é um fermento nesse epitélio, que vai fazer o epitélio proliferar.
mas precisam acontecer outras alterações genéticas até eu alcançar o câncer. E por isso a nossa janela de diagnóstico, ela é muito grande. Tá? E por isso é uma vergonha que a gente tenha tanto câncer do colo uterino no Brasil. Tá? É sinal que esses diagnósticos não estão sendo feitos, que essas mulheres não estão conseguindo ir ao ginecologista, não estão tendo acesso a um Papa Nicolau de qualidade, tá? E isso é uma vergonha para o Brasil e para o SUS. A gente precisa melhorar isso, tá? E agora, ainda mais, com o advento da vacina, a gente tem que conseguir, além de fazer Papa Nicolau de todo mundo, conseguir vacinar todo mundo. Então aqui a evolução, né? Só que tá de cabeça para baixo aqui, né? Então a parte basal tá aqui, tá? Então normal, o L-zil, o H-zil e o câncer cervical. Percebam que mesmo a lesão de alto grau, ela é reversível, tá? Mas ela tem mais chance de evoluir para frente do que de regredir para uma lesão de baixo grau, tá? Já a lesão de baixo grau, ela tem mais chance de regredir espontaneamente do que de progredir para uma de alto grau. E por isso essa diferença, tá? Na forma de tratamento. Cheguei no câncer do colo uterino. Tá? Nós já estamos caminhando aqui para o final da aula. Esse câncer do colo uterino, que surge nessa história que a gente está falando, é um carcinoma de células escamosas, que vai aí ser responsável por quase mais de 90% dos casos de câncer do colo uterino. Né? Quem lembra? O que a gente observa na microscopia do carcinoma de células escamosas? Né? Quais são características histológicas desse câncer? Alguém lembra? Pérola córnea, exatamente, né? A queratina, a produção da queratina, tá? O adenocarcinoma é também um tumor relativamente frequente, mas ele é muito mais raro do que as células escamosas. Lembrar que o HPV também pode infectar células endocervicais e por isso, lá no Papa Nicolau, a gente também deve usar aquela escovinha para retirar células, né, do canal endocervical. Legal? Adenocarcinoma, na microscopia, o que a gente ia ver no adenocarcinoma? Pérola córnea? As glândulas, exatamente, tá? E aqui coloquei outros tipos, só para lembrar que não são apenas esses, mas esses outros são bem mais raros, tá? Lembrar, turma, no carcinoma invasor do colo uterino, tá? Pode pegar qualquer idade, mas uma frequência maior entre 40 e 45 anos. Uma relação aí com o contato com o HPV, tá? Na etiopatogênese, o HPV de alto grau. Tá? E aí os sinais e sintomas podem ser corrimento, sangramento genital e dispareunia. Alguém sabe o que significa isso? Dispareunia? Não? Dispareunia é dor na relação sexual, Julinha. Tá? Dor na relação sexual. Tá? Dor ao urinar, algúria. Algúria. Tá? Ou disúria, que é o desconforto na hora de urinar. Dispareunia é esse desconforto, essa dor no ato sexual. Tá? Então percebam, não quero esperar aparecerem esses sinais e sintomas para fazer o diagnóstico desse câncer. Eu quero pegar ele antes, numa etapa anterior, né, que é a etapa da lesão ainda não invasiva, né? Porque aí a gente trata a paciente, ela fica curada e você não tem aí as consequências mais graves do câncer. Aqui mostrando, ó, uma lesão. O que vocês acham? Endofítico ou exofítico? Esse padrão aqui macroscópico. Exofítico. Tá? Então, uma lesão de padrão mais exofítico, perceba que ela surge no entorno do orifício externo do canal, tá? Olha o epitélio aqui mais sangrante, mostrando que talvez tenha aqui metaplasia escamosa, ectrópio, né? Vocês concordam que seria uma área aqui, ó, iodo negativa? Essa área aqui, ó. Tá?
Não, Ayodelê, o que pode acontecer é a lesão infiltrar lá para dentro do colo do útero, lá para dentro do canal. Tá? Ela pode infiltrar lá para dentro. Aqui, ó, uma lesão já um pouco mais endofítica, mais ulcerada, né? Essa aqui também, lembrando mais um padrão endofítico, ulcerado. Percebam que sempre a lesão aparece no entorno do canal endocervical. Não é aqui, na periferia, aqui, ó, na transição com a vagina, tá? Não, a lesão tá em volta do canal. Tá? Eu não preciso explicar por quê, preciso? Né? Vocês já entenderam. Porque era aqui que tinha o quê, gente? O ectrópio, a metaplasia escamosa, né? As lesões do HPV. Então, o câncer também vai surgir dessa região. Uma outra lesão aqui, já com um padrão mais exofítico, né? E aqui na microscopia, ela, vocês estavam até com saudade, não estavam, gente? A pérola córnea. Né? Aqui mostrando as pérolas córneas num tumor. Nossa, essa imagem tá horrorosa, eu vou trocar isso depois. Não vou nem mostrar isso para vocês. Essa aqui tá até bonitinha, mas essa aqui tá horrorosa. Outras aqui, pérolas córneas. Gente, quanta imagem, né? Tava empolgado nesse dia que eu fiz a aula, né? Não soube escolher, sabe? Assim, aquela coisa. Tipo assim, ah, não, vou tirar essa, não. Fui pondo lá, 67 slides. Olha, tá 67, 64, nós estamos acabando. Então, na evolução, né? Lembrar que a partir da invasão do colo uterino, eu posso invadir o corpo uterino, a vagina, os paramétrios. O que seriam os paramétrios? Aquela região que está em volta do colo do útero, tá? Fixando ali o colo do útero, né? E ainda infiltrar o ureter, tá bom? Pode invadir a bexiga ou o reto, provocando aderências nessas estruturas vizinhas e ainda formar fístulas, né? Entre o reto e a vagina, entre a bexiga e a vagina, tá? O que vocês acham, turma, de criar uma fístula entre a bexiga e o colo do útero, né? A bexiga e a vagina. O que vocês acham? O que o paciente vai desenvolver aqui? Uhum. Infecção urinária, né? As bactérias ali presentes na flora da vagina podem chegar até a bexiga, tá bom? E aderência com o reto pode provocar, inclusive, corrimento fecaloide, corrimento misturado com fezes, tá? Essas são invasões locais, concorda, turma? Isso aqui não é metástase, certo? Isso aqui não é metástase, tá? Agora aqui, nas metástases, a gente tem a via linfática, levando para linfonodos pélvicos e inguinais, e pela via hematogênica, principalmente pulmões, mas geralmente são tardias. Então, o processo é mais localizado, tá bom? Invasão por continuidade ou invasão por contiguidade, além de metástases para linfonodos. Isso, em conjunto, é o que vai dar o estadiamento para nós, né, no TNM desses tumores. Tá? Para vocês entenderem essa peça, tá? É um corte aqui, ó, nesse sentido, tá? Passando aqui, ó. E aí eu peguei o útero, isso aqui é a cavidade uterina, tá? Aqui seria o colo uterino e aqui seria a vagina. Estão vendo lesão aqui, ó? Destrutiva, sangrante, infiltrando, tá? Que órgão que é esse? Essa é a parte anterior. Essa é a bexiga. Tá vendo, Ayodele? Que infiltrou, ó. Isso aqui é tumor, ó. Que está infiltrando na parede da bexiga. E que está gerando até uma elevação na parede da bexiga, tá vendo? Agora aqui para trás, ó. Que órgão que é esse aqui? O reto. E aí está invadindo a parede do reto. Tá?
Então, essa é uma situação de aderências múltiplas em órgãos pélvicos. Uma situação que a gente chama de pelve congelada. Por que congelada? Porque as estruturas ficam tão aderidas entre si que elas perdem a mobilidade, tá? Entre elas. Então, é a chamada pelve congelada. Tá? Então, aqui, invasão da bexiga por contiguidade, invasão do reto por contiguidade, e aqui, invasão da vagina por continuidade, e invasão do corpo do útero por continuidade. Tá legal? Quando a gente faz o exame ginecológico da paciente, além de fazer usar o espéculo, né, na vagina para poder ver o colo do útero, faz parte do exame ginecológico fazer o toque vaginal. Tá? E no toque vaginal, você chega até o colo do útero e você pode tracionar esse colo do útero de forma anterior para poder fazer com que o útero se movimente para frente, tá bom? Isso vai ser importante para você tentar palpar o útero, né, o fundo uterino, e tentar palpar os anexos que vêm junto com o útero. Tá certo? Nessa situação que está aqui, você traciona o colo uterino e o útero não vai para frente, porque ele está preso nas estruturas vizinhas por conta da infiltração do tumor. Entenderam? Olha, a gente não consegue nem reconhecer muito bem o que está aqui, né? A gente está vendo o tumor, isso aqui seria a vagina, tá? Aqui já chegando no colo do útero, né? Aqui para cima, aqui o tumor surgindo nessa região, tá? E aqui, turma, tá vendo que criou uma fístula? Olha, tá? Bom, um canal aqui, ó, tá? Uma peça aí muito complicada, e aqui parece que tem um pedaço, né, de tecido adiposo, tá? Que está gerando aí uma aderência com essa região por onde o tumor está se infiltrando. Legal? Era isso, turma. Então, eu queria que vocês olhassem essas últimas imagens, que são muito impactantes, na minha opinião, e lembrassem que essa doença é uma doença completamente prevenível, tá? Vacinação contra o HPV, uso de camisinha, Papa Nicolau, tudo isso vai prevenir e vai fazer diagnóstico precoce das lesões, para a gente evitar situações como essas, que são cirurgias mutiladoras, tá? Que geram aí um impacto tanto social quanto econômico nessas mulheres que estão tendo que se submeter a esse procedimento. Além, obviamente, de ter uma mortalidade associada a esse câncer, né? E lembrando que ele pode pegar uma população mais jovem, de 40, 45, 50 anos, né? Ninguém quer morrer nessa idade. Então, a gente tem que melhorar as nossas estratégias de prevenção desse tumor para diminuir a incidência dele no Brasil. Tá legal? Era isso, galera. Alguma dúvida? Não? Então era isso. Essa foi a primeira aula do genital feminino. Aí semana que vem a gente bombando, tá? E semana que vem tem aula na quinta. Não esquece. Semana que vem tem aula na quinta, tá? Ah, turma, só uma coisa que me fugiu aqui. Qual era o horário mesmo na quinta? Aí o Dele também teve a mesma dúvida. Me deu essa 10 horas? 10 horas? Ótimo. 10 horas então na quinta. Acho que tá um horário bem legal. Beijos.